Olá, graças a paz. É um prazer mais uma vez estar aqui. Chegamos ao terceiro vídeo, terceira parte desse vídeo desta minissérie, melhor dizendo, que está nos trazendo a verdade bíblica de como devemos cultuar a Deus e como não devemos cultuar a Deus. Da forma totalmente ao contrária que a maior parte do mundo está fazendo, de qualquer jeito, sem buscar conhecer a este Deus que diz ser o seu Deus. Então hoje iremos concluir esta série, esta minissérie, e aprender um pouquinho mais do que é um culto a Deus, um verdadeiro culto a Deus. Como de costume, vamos orar. Senhor eterno Deus, peço a Ti, meu Senhor, que mais uma vez seja benigno, Senhor, conosco e abra o nosso entendimento, toque em nossos corações, Senhor, para que possamos compreender e entender tudo que for dito aqui, Deus. Não nos impeça, Senhor, por favor, eu imploro, de conseguir enxergar a verdade dita em Tua palavra. Não no que eu venha dizer, mas sim o que a Tua palavra diz, para a Tua glória e honra, meu Senhor. Amém. Eu destaquei um texto aqui que fala sobre o culto litúrgico. O culto litúrgico diz o seguinte: a palavra liturgia é originária do termo grego leiturgia. Eis, por seu turno, é formado por dois vocábulos, leitus, público, e ergon, trabalho. Literalmente, liturgia significa serviço público. Na Grécia, o termo era usado para designar uma função administrativa num órgão governamental. Desde a sua origem, a liturgia tem uma forte conotação com o serviço que os súditos devem prestar ao rei. O termo passou, com o tempo, a designar o culto oficial da igreja cristã. Hoje é definido como a forma pela qual um ato de adoração é conduzido. Numa linguagem mais técnica, liturgia é a soma de quanto concorre para a boa condução de um ato religioso. Então é baseado nisto aqui que veremos esta mensagem de hoje. Veremos um pouco da liturgia bíblica e como que isso dá para ser implantado nos cultos de forma correta. Vejamos então o livro de Êxodo, capítulo 7, verso 16. E lá vai nos dizer o seguinte: e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Em uma outra versão, se eu não estiver enganado, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte, aqui substituindo a parte onde está escrito para que me sirva, está escrito para que me preste culto. Então, esta é a intenção primária de Deus em enviar o seu povo para o deserto, para que o povo viesse a prestar culto ao seu Deus. Então vejamos como que este culto era feito. Com que tipo de detalhes Deus diz ao seu povo para que ele venha a ser cultuado. Pois as coisas não são de qualquer maneira, com pensamentos humanos, de maneira nenhuma. Vamos lá em Êxodo, capítulo 26.
a partir do verso 1. Veja o detalhamento de como que deveria ser muitas das coisas da tenda da congregação. E o texto diz: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 covados, e a largura de 4 covados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás da orla de cortina extrema no segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Se continuar lendo este capítulo 26, ou até mesmo outros capítulos de Êxodo, veremos quão litúrgico, como sequencial, como sistematizado é tanto a construção da tenda como o culto que aquele povo deveria prestar, de forma totalmente detalhada e explicada por Deus. Era ordenado funções para determinadas pessoas. Não é do jeito bagunçado que vemos hoje. Qualquer um faz qualquer coisa. Qualquer coisa entra dentro de um culto. Não é assim. Deus, em sua palavra, Ele demonstra como Ele quer ser adorado. Não é do jeito que nós achamos. Quando tudo isso é feito de forma correta, olha a reação que todos deveriam ter em todos os cultos. Vamos lá, em 1 Reis, no capítulo 10, no verso 4. E nos dirá o seguinte: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Esse é o sentimento que cada um tem que ter, se por um acaso tivesse um culto digno ao Senhor, coisa que infelizmente muitos lugares não estão prestando. Rainha de Sabá, ela veio de um lugar muito longe, muito distante da onde Israel estava. E simplesmente ela foi até lá para para testar a sabedoria de Salomão. Mas ela acabou por ficar maravilhada com todas as outras coisas, não somente com a sabedoria de Salomão. As coisas estavam em total harmonia e ela ficou por fora de si, totalmente maravilhada com tudo aquilo que ela estava assistindo naquele lugar. E você? Qual foi a última vez que você foi a um culto e saiu desse jeito? Fora de si, se regozijando, se alegrando, doido para chegar em casa ou em algum lugar, encontrar com um amigo e contar para ele como foi maravilhoso o culto que você conseguiu prestar junto com seus irmãos em sua congregação. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Vamos lá em Romanos capítulo 12. Vejamos de que forma que temos que começar a entender o jeito correto de fazer o culto. Através de quê? Além de ser, com toda certeza, primariamente a palavra, claro, vamos entender de uma forma um pouco melhor essa questão. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que podemos entender estes dois textos? Aqui, no início, Paulo já vem com um pedido explícito. Rogo-vos, pelas misericórdias de Deus. O que vem a ser essas misericórdias de Deus? Justamente o Evangelho, que nos dá a possibilidade de conhecermos quem é Ele, quem é Cristo, e através do Evangelho conhecemos a fé, passamos a ter essa fé, a fé que salva, a fé que nos restaura, que nos regenera. E por essas misericórdias é que Paulo aqui está pedindo de forma totalmente explícita que venhamos ser santo e agradáveis a Deus. O nosso corpo deve ser santo e agradável a Deus. Que é o nosso culto racional. A palavra racional aqui, ela pode ser substituída por lógica. O racional aqui está dizendo que o vosso culto seja lógico, seja totalmente lógico. O que vem a ser essa lógica implantada aqui? Quando temos o nosso corpo regenerado, quando temos a nossa mente em Cristo, é lógico que iremos adorá-lo da forma que agrada a Ele. É lógico que iremos conseguir prestar um culto digno ao Senhor. Não dessa forma desvairada que está acontecendo nos dias de hoje. Lá no verso 2 vai dizer, para que não venhamos nos conformar com este mundo, porém que venhamos transformar. Você lembra da transfiguração de Cristo? É mais ou menos assim que essa palavra aqui está dizendo. É basicamente a mesma coisa. Uma transfiguração, uma transformação. E que não devemos nos conformar, nos aperfeiçoar, nos encaixar nesse mundo. Essa palavra conformeis é exatamente isso. Não vos conformeis com este século. Não devemos nos encaixar. O cristão, ele não se encaixa com esse mundo. Então não devemos de maneira nenhuma trazer para dentro da congregação, para dentro de um culto, algo que venha a ser mundano, de maneira nenhuma. Vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, para entender um pouquinho mais. Está escrito: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se temos a mente de Cristo, como que podemos prestar um culto a Ele totalmente bagunçado? Isso é impossível. Isso se torna impossível. Naturalmente, a nossa mente irá unificar com a mente dele. Os nossos pedidos, as nossas orações irá conciliar com a vontade de Deus. Então, de maneira nenhuma podemos, se de fato somos cristãos, de maneira nenhuma podemos prestar um culto indigno ao Senhor. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, verso 15. Como foi dito no vídeo anterior, eu irei abordar um pouquinho mais referente a algumas partes que devem ser consertadas nos cultos de hoje, que está sendo feita de forma errada. Então vamos ver o louvor. Hebreus capítulo 13, verso 15. Nos dirá o seguinte: por meio de quem? De Jesus. Pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome.
O louvor ele tem que ser totalmente cristocêntrico. O louvor ele tem que cantar a glória de Deus, a glória de Cristo, todos os seus feitos, todo o Evangelho. Vamos lá em Colossenses capítulo 16. Capítulo 3, verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aqui está mostrando que devemos também cultuar a Deus de forma coletiva. O que vem a ser isso também? Uma vez eu escutei em uma ministração algo muito interessante. O louvor, o chamado ministério de louvor, que isso infelizmente nem bíblico é, mas ainda assim acaba ajudando a congregação a cantar, a louvar. Mas um único detalhe que deveria ser levado muito em consideração. O ministério de louvor, ele não pode tocar ou cantar mais alto do que a congregação. Pois todos têm que estar em harmonia, todos nós temos que estar em pura harmonia. O culto coletivo é justamente isso. Todos de uma só voz cultuando a Deus como se fosse um coral de anjos. Não é um cantando mais alto que o outro, querendo ser maior que o outro. O volume da bateria no máximo. A guitarra que deixa todo mundo surdo. Fora o chamado levita. Canta a todo volume. Devemos cultuar a Deus de forma totalmente coletiva, mas com sabedoria, com total discernimento e ordem. Vamos à oração como forma de culto, em 1 Timóteo capítulo 2. Verso 1 e 2. E Paulo vai dizer: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso aqui é uma forma de cultuar a Deus em oração. Às vezes está tocando um louvor em sua congregação e você não sabe cantar, cultue a Deus com sua oração. Aproveite esse momento para cultuar a Deus, orando por todas aquelas pessoas que são importantes na sua vida e aquelas que te perseguem, ao invés de ficar com raiva. Use este momento para você cultuar a Deus, louvando a Ele em oração. Vejamos a questão agora da Santa Ceia, que faz parte também do culto. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, e nos dirá o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. A forma de cultuar a Deus, de colocar em todos os cultos, ou pelo menos uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, para que isso não se torne uma prática errada de se fazer, de forma bagunçada, né? Cada congregação age de uma forma. Não devemos tomar a Santa Ceia de maneira nenhuma com um pensamento impuro, com o coração sujo, com a nossa alma totalmente imunda. Devemos analisarmos a nós mesmos a todos os dias e chegar neste momento e prestar culto a Deus de maneira correta, ceando com os nossos irmãos e lembrando de tudo aquilo que Jesus fez por nossas vidas. No culto, tudo que tem que ser para a edificação mútua da igreja, com toda a ordem para Deus, para que Deus seja glorificado. Então vejamos lá em 1 Coríntios 14, no verso 23. A partir do verso 23 vai dizer: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todas profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido e por todos julgado, tornasse-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês pensassem como é possível que uma pessoa incrédula entre uma congregação para visitá-la e olhe um bando de pessoas gritando palavras que ninguém compreende. É isso que Paulo está exortando aqui. Já é complicado acreditar que esses que dizem falar em línguas, de fato falam. Pois, se vocês estudarem principalmente o capítulo 14, vocês entenderão o que eu estou dizendo. Então já existe essa dificuldade de aceitar que muitos desses que falam em línguas, de fato falam em línguas. Agora imagina todos ao mesmo tempo, gritando ao vento coisas que ninguém vai compreender. Pois ali naquele lugar, de maneira nenhuma, em congregações que agem de tal forma, tem no mínimo um intérprete para dizer o que aquilo está sendo feito. Irá de fato parecer que só tem maluco naquele lugar, só tem pessoas insensatas. Então, continuando, no mesmo capítulo, lá no verso 26, vai dizer o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Isso aqui é tudo para que tenha um culto de forma organizada, de forma não bagunçada. E o que se tornou hoje em dia não é nem de perto o que Paulo está exortando aqui à igreja de Corinto. Está muito distante de ser algo que Paulo está buscando aqui nessa igreja. Para conseguirmos adorar a Deus, temos que estar limpos e adornados, tanto por dentro, tanto por fora. Vamos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E o verso vai nos dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Não devemos de maneira nenhuma chegar a um culto e somente com a forma externa
aparência externa de santidade, achando que estamos ali fazendo algo bom, que não estaremos. Tanto da forma interior, tanto da forma exterior, ela tem que estar adornada, não de qualquer forma. Você não pode ir a um culto, prestar culto a Deus de maneira desleixada. Não é assim. E por fim, meus irmãos, o fato de usarmos o nome de Deus não significa que somos cristãos de fato. Não significa de maneira nenhuma. Nós, como seres humanos limitados, olhamos somente a aparência. E sabemos que Deus olha simplesmente o nosso coração. Vamos lá em Mateus capítulo 6, verso 5. E ele nos dirá: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Não sejamos assim. Não façamos desta maneira. Em um outro texto dirá: nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Então, meus irmãos, que isso fique em seus corações, que vocês venham compreender a forma correta que devemos cultuar a Deus. Vamos orar? Senhor Santo Deus, agradeço a Ti, Deus, por mais um fim que chegamos nesta série, Senhor, deste canal, para a edificação da Tua Igreja. Eu imploro a Ti, Deus, que ajude-nos a compreender tudo que foi dito, desde o primeiro ao terceiro vídeo. Ajude-nos, Deus, a prestar um culto digno da Tua santidade, da Tua imensa presença. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Lembre-se, o justo viverá por fé.